Segunda-feira para você que está em casa, mais uma semana começando, mais um programa sempre com você. Bem-vindo ao nosso programa, uma excelente semana para nós, que começamos com fé, com muita garra, não é mesmo? E principalmente com o coração cheio de esperança. Desiste não, semana tá só começando, é hora da gente se manter firme e caminharmos juntos, tá? Nós estamos aqui para isso, para ajudar você nessa caminhada e, claro, para contar também com a sua ajuda. E hoje, claro, segunda-feira é dia de sempre com você, é dia de falarmos aqui no nosso programa sobre um tema motivacional. Nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho, vamos conversar com a Carol Valdez, ela é psicóloga. Nós vamos falar sobre saúde mental. Janeiro agora foi um mês, né, o janeiro branco, foi um mês que nós pensamos um pouco mais nisso com relação à sociedade. Mas nós estamos aqui mais uma vez para falar, por que não, né, de mantermos a nossa saúde mental. A gente se preocupa tanto, né, vai ao médico para ver pé, para ver barriga, para ver todo o corpo e se esquece da mente. A gente acha que é besteira, né, durante muito tempo foi besteira e na verdade acredito que o que nos mantém mesmo de pé é estarmos bem aqui, ó, na cacholinha, na nossa cabeça. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto hoje aqui no nosso programa e eu quero que você fique conosco. Participe com a gente, 33491015, mensagem de texto no 993470532. São os telefones para você participar com a gente aqui no nosso programa, sempre com você. Gente, em falar nisso, quinta-feira agora eu vou fazer um sorteio, porque a Workstation tá presenteando a gente aqui mais uma vez. Vai ser uma formatação de um computador. Então, o brinde é, você vai receber um vale com a formatação para você poder levar lá na Workstation para formatar o seu computador, tá bom? É só ligar no 33491015 ou mandar nome, telefone e bairro no 993470532. Até quinta-feira, na quinta-feira a gente faz o sorteio aqui para você. Vamos rezar? Vamos rezar, porque a gente também vai falar de saúde mental hoje, mas a gente precisa cuidar também do nosso coraçãozinho, né? A gente precisa cuidar do nosso espiritual. Nossa caminhada na vida precisa de cuidados com a nossa mente, com o nosso físico, o nosso corpo. Precisamos de saúde física e também precisamos de espiritualidade em nós. Eu não sei, né? Às vezes você está acompanhando a gente, eu não sei a fé que você professa. Mas eu quero te dizer que você cuidar da sua fé, cuidar da sua espiritualidade, também faz você ter uma vida melhor. Faz você se encontrar, né, com Deus de uma forma muito plena. Aliás, a oração, o momento oracional, é quando a gente se propõe a uma conversa com Deus. Nem sempre sincera, né? Porque às vezes a gente tenta burlar aquilo que a gente está sentindo. Às vezes diz para Deus, eu estou dando conta, mas Deus conhece o nosso coração. E até mesmo quando a gente não faz uma conversa sincera com Deus, Ele ouve sinceramente o nosso coração. Ele enxerga sinceramente aquilo que está dentro de nós. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei o que você passou nesse final de semana, eu não sei como começou a sua segunda-feira. Às vezes sem esperanças, como eu comecei, né? Falei, vamos ter esperança, porque às vezes é difícil a gente ter esperança. Às vezes as machucaduras são tão grandes que a gente deixa transcender aquilo que é de bom em nós para somente absorver aquilo que é ruim. Vou ficar com ruim, vou ficar triste, vou ficando triste. Se for necessário, tira um tempo para você pensar na sua vida, pensar na sua caminhada de fé, na sua caminhada de vida mesmo, profissional, emocional, sua caminhada amorosa, por que não? É mesmo? Tira um tempinho para você, mas não se deixe esmurecer, é preciso permanecer firme. E eu falo isso que não significa que você não pode sofrer, significa que mesmo diante do sofrimento você vai ter que passar por ele. E é tão bom quando a gente vai passando e a gente vai vendo que a gente consegue passar, a gente vai vendo que a gente tem a possibilidade, Deus nos capacita e nos dá também, quando pedimos inteligência emocional, para passar pelas dificuldades do dia a dia. Que nós possamos essa semana ultrapassarmos todas as nossas barreiras. Eu quero pedir essa semana a graça de Deus, a unção do Espírito Santo sobre você, sobre suas decisões, sobre os seus afazeres, sobre as questões que atormentam até mesmo o teu coraçãozinho neste dia, para que o Senhor possa dizer aquilo que é melhor para nós e nós possamos ser conduzidos por Ele. Padre Kolbe nos diz assim hoje: entrega-te totalmente à providência divina.
Entrega-te totalmente à providência divina. E é nessa hora que nós entendemos que a providência divina vem das mãos de Deus e a gente deixa para que Deus possa prover em nossa vida. Mas não que nós não vamos fazer algo por nós mesmos. Nós temos que fazer, como eu disse, cuidar da gente, cuidar da nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa espiritualidade. E aí o Senhor entra fazendo a vontade dele, mas para isso é preciso abrir o coração. Para isso é preciso deixar Deus ser Deus na nossa vida. Talvez seja o mais difícil, né? Quando passamos por grandes tempestades, a gente quer que essa tempestade passe, que a gente possa transformar a dor em amor e ela vai passar e pronto, acabou. E esquece de passar nesse momento com muita clareza, com muita firmeza, entendendo que esse momento ele é necessário para a nossa vida e que se nós confiamos em Deus plenamente, nós vamos passar por ele. Não significa que nós não vamos sofrer, mas significa que nós temos onde nos apoiarmos. Que nós temos alguém que nos segura, que nos toma no colo, que nos pega pelos braços. E que às vezes a gente vai, cair, e aí ele fala, não, eu tô aqui. Assim também é a mãezinha com a gente. Essa senhora também sabe exatamente o que é sofrer, o que é ter uma dor no coração. E que a Nossa Senhora, nossa mãe, Maria Santíssima, possa interceder por nós. Também ali do ladinho, né, nos dando as mãos. Quando a gente cair, ela nos levanta com muito amor. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. É bom a gente entender, né, que a gente tem um Deus que é por nós e que a gente pode, claro, com muita certeza no coração, confiar na providência de Deus. Mas a gente não pode só falar assim, não, Deus vai agir tudo, eu vou ficar aqui, esperando cair do céu. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Trabalhar bastante para que as coisas aconteçam, né? Se temos um propósito, sermos firmes nesse propósito, pedindo sempre as bênçãos de Deus. E agora eu recebo com muito carinho aqui a Carol Valdez, ela é psicóloga, tá aqui com a gente. Faz tempo, né, Carol? Você não vem aqui na TV, tava demorando. Uma vez por ano, né? Mas, gente, quer se atualizar. Gente, essa mulher é difícil. Você liga pra ela tá sempre atendendo. Graças a Deus, que bom, né? Que bom. Que bom que bastante gente busca terapia também, busca se cuidar. Muitas pessoas já perderam bem o preconceito, já tem uma clareza maior de como é o funcionamento de uma terapia, já tem aceitado de uma maneira mais simples. Não, é verdade. E como faz bem, é que nem eu falava, né? A gente cuida do espiritual, a gente cuida do corpo físico, hoje em dia tá muito na moda, né? A gente cuidar do corpo, nosso corpo, né? Saúde, academia, alimentação saudável. E às vezes a gente se esquece de cuidar da cabecinha, né? Mas eu vou chamar um VT antes da gente conversar, entrar bem nesse assunto, que é a dica de hoje, gente. Vocês querem saber como vocês fazem para fazer bananas fritas deliciosas? Você sabe fazer? Não, e adoro. Então você vai aprender, é uma delícia, né? Vamos conferir então agora no nosso VT. E a nossa dica de hoje é para as bananas fritas. Antes de fritar a banana, passe-a na farinha de trigo. Assim ela não ficará encharcada na gordura. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, Carol? Passar na farinha de trigo. Vamos ver se fica bom, né? Eu adoro. Geralmente eu coloco naquela panelinha que nem o óleo vai. Aí fica uma delícia. Eu geralmente compro aquela pronta, que tem umas na padaria que vende banana frita nunca verde. vi. Uma delícia. Isso faz um bem pra gente super comer. E tem que dobrar a academia, né? Mas não tem problema, né, Carol? A gente dobra a academia. É importante ser feliz, não é? Sim. Desde que seja adequada, né? Não tenha nenhuma restrição com relação a isso, a pessoa comer tá tranquila, né? Acho que o excesso sempre é o que a gente tem que ter cuidado, né? Aliás, sempre encontrar um equilíbrio, né? Um meio termo. É verdade. Aliás, talvez seja, eu não sei, você pode me dizer, né? Pra gente ter uma boa saúde mental, talvez a gente deve também evitar os excessos na cabecinha, né? Sim, nem 8 nem 80, né? Buscar sempre o meio termo. E é muito interessante que quando a gente fala de saúde mental, isso não significa uma ausência de doença, porque muitas vezes você pode ter um transtorno de ansiedade, um transtorno mental ou uma doença mesmo
fisiológica, está passando por uma debilidade naquele momento, e sim, estar com a mente ali de uma maneira muito saudável, muito bem cuidada, muito bem estruturada. O que significa, então, a gente ter uma mente saudável, uma boa saúde mental? Ter um equilíbrio e também, igual você estava falando ali no início, né? Você sabe aonde buscar e sabe aonde se apoiar. Isso no sentido espiritual, mas psicologicamente a gente também tem recursos do que fazer, aonde a gente se apoiar, como esvaziar a mente, a prática de uma atividade física, uma meditação, uma própria oração, você sair com amigos, você se alimentar saudavelmente, você parar e escrever, entendeu? Ou mesmo fazer uma própria terapia, são meios de você estar esvaziando o seu copo, porque a gente na correria do dia a dia, principalmente agora que as coisas vêm aumentando, né? A gente acorda já olhando no relógio, mexe, já chega mensagem no WhatsApp, já sai correndo, é tudo online, tudo muito rápido. A gente também entra nessa correria, né? E entra nessa massa da desordem de estar muito ocupado sempre. Então a gente precisa ter esses momentos de pausa para poder se esvaziar. E acredito que quando você consegue isso, você consegue também se conhecer, se sentir, fazer uma própria medição de como internamente você está, como estão seus sentimentos também. Às vezes a gente acha que isso é muito comum, né, Carol? Eu estar sempre ocupada, aquela história de mente vazia, oficina do capeta, o pessoal fala, né? Às vezes eu acho que a mente ocupada demais também pode forçar a gente também a pensar em coisas que não são saudáveis para nós, por exemplo. E também se perguntar, né, Antoniela, está ocupada com o quê? Com o que você tem ocupado a tua mente? E às vezes você ter um tempo para você não fazer nada, né? O nadismo faz você ter uma maior criatividade no cérebro. Então, principalmente para quem trabalha com criação, quando você tem um tempo ali de esvaziar, é onde a mente ela produz o ócio criativo. Então, geralmente, quando você consegue ter aquelas brilhantes ideias, você consegue esvaziar, relaxar e talvez pensar coisas que você não pensaria se tivesse ali naquela agitação, naquela pressão de fazer muitas coisas. É como se você estivesse numa tempestade de areia no deserto. Quando ela está acontecendo, fica tudo esfumaçado. Você não vê, você não enxerga. Então, às vezes, você tem que esperar passar para poder enxergar tudo que está acontecendo ao seu redor, para saber para onde você vai. Você está falando dessa questão do ócio criativo, né? Você fala assim, hoje eu vou fazer nada. Adoro o dia. O que você vai fazer hoje? Adoro falar fazer nada, porque é muito raro para mim para eu falar assim, não, vou fazer nada, né? Acho que você também, né? O tempo é apertadinho. Então, quando eu tenho a oportunidade de não fazer nada, eu quero não fazer nada, né? E é justamente isso mesmo, às vezes você tá lá parado, do nada, não, deitar numa rede, entendeu? Sentir pelo menos o balançar, ficar observando a lua no céu, as estrelas, isso é muito importante. É que a gente não tem ideia de quanto realmente isso tem uma importância, mas tem uma importância muito grande, que é um momento que você também entra em contato com você se percebe, entendeu? Eu falo, eu mereço também descansar. E você falando isso, me vem assim, é fato de que nós mulheres pensamos muito mais, assim, porque dizem que as mulheres até merecem descansar mais, porque ocupam muito a cabeça. Porque a gente não, é fato que a gente pensa em tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente tem que falar assim, meu Deus, deixa eu anotar aqui para fazer uma coisa de cada vez, porque a gente faz tudo de uma vez só, né? O cérebro feminino é diferente do masculino. Por exemplo, no cérebro feminino, a área de Broca, que é a área responsável pela fala, tem nos dois hemisférios, tanto direito quanto esquerdo. Então, por isso que geralmente mulher fala muito mais que homem, porque na região deles, a área de Broca é somente um dos hemisférios, entendeu? Então, por isso que a gente fala mais, por conta do nosso cérebro. Viu só, gente? A gente não fala demais, viu, Jean? A gente não fala demais porque a gente quer falar, mas é porque a gente pensa muito, né? E muitas vezes a gente que tem a solução pra vocês, viu? Mas são funções diferentes, né? Verdade. O homem também cansa, também bastante. Tem muitos homens que também têm muito trabalho, são muito proativos e também precisam se cuidar de descanso. Já em relação a isso, ainda hoje a maioria das pessoas que busca terapia são mulheres, né? Homens têm buscado, mas ainda menos do que mulher, né? Porque geralmente o homem tem uma cultura que é criada para ele não ter que contar problema, ou se ele está tendo problema que ele está sendo frágil, entendeu? Tem todo aquele estereótipo dele ter que dar conta, entendeu? De ser o provedor da casa. Então, para os homens também é muito difícil quando eles têm que olhar para alguma questão deles. Só que a grande novidade é que quem não tem problema não existe, todo mundo tem, né? Quem não tem tá morto ou não tá aqui. Então, a gente que é vivo, nós que somos seres humanos, a gente tem.
E a gente precisa de pessoas para poder nos ajudar, nos orientar e ver também por outro ângulo, né? Mostrar que a gente pode pensar de uma maneira diferente. Às vezes, aquilo que é um problema e parece não ter solução pode ser início de uma verdadeira mudança e uma mudança muito boa, muito favorável na nossa vida. Agora, Carol, essa questão da fragilidade, você está falando, né? Quando que a gente consegue, por exemplo, né, reconhecer que a gente não está bem? Porque, querendo ou não, demonstrar uma fragilidade, falar eu não estou bem, é algo que ainda é muito difícil para muita gente. Né? Reconhecer que eu preciso de ajuda, eu preciso me cuidar. Apesar de que a gente vê campanhas em tudo quanto é lugar, cuida de você. Não é egoísmo você cuidar de você. A gente tinha muito isso, né? Antes de, eu sou muito egoísta se eu cuidar de mim e esquecer do outro. Né? Quando que a gente percebe, a gente pode ter uns cliques assim, de falar assim, não tá certo. Eu não estou bem. Geralmente você percebe quando você está muito estressado, quando você não está tendo uma qualidade de sono, ou você está tendo muitos lapsos de memória, entendeu? Esquecendo muitas coisas, ou humor com mais irritabilidade, quando você percebe que você já está sem paciência, ou dificuldade para foco mesmo, aquelas atividades que antes talvez você executava com mais tranquilidade, agora você acaba executando com uma dificuldade maior. E se perceber também a sua história de vida, se está acontecendo alguma coisa, se teve algum ente familiar que ficou doente, você passou por uma perda, está vivendo um luto, ou um filho saiu de casa e você está ali com a síndrome do ninho vazio porque tudo se modifica. Ou as mulheres também numa menopausa, entendeu? Chegar aos 50 anos é um desafio muito grande também, tanto para homem, para mulher, entendeu? Existem muitas situações, né? Ou a própria mudança, né? Que o mundo que a gente vive hoje, ele está mudando rápido demais, né? A tecnologia, ela chega e com isso chegam muitas coisas novas. Então, a diferença de geração minha, sua, para os nossos pais, dá um espaço de 1 ou 2. Agora, a nossa, para os filhos que a gente vai ter, ou para as crianças que estão vindo aí, já é uma diferença de 5, 6 gerações. Olha o que isso. faz a gente ter que abrir muito a mente, lidar com a tecnologia, com esse mundo moderno, com essa nova geração, que vem totalmente diferente de quando era a nossa fase, né? Então, isso tudo também causa um aceleramento na gente. Para pensar o tanto de informação que seu cérebro recebe. Desde o momento que você acorda, mexe no Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, as informações hoje são demais. Então, esse processamento, às vezes, fica muito mais difícil de ter. Então, é preciso perceber, parar e olhar mesmo. Pensar como o nosso cérebro, como maquininha também, Sim, né? Um sim. HD que fica muito cheio. Ou então, assim como o celular precisa do carregador para poder abastecer, né? Então, a gente também, né? A gente é ser humano, a gente, principalmente por não sermos máquinas, se fosse, ia ser mais fácil. Só colocava na tomada e estava ali. Só que também tem outra coisa, tem gente que às vezes não percebe isso. Então, ela deixa para buscar um atendimento psicológico, ou quando vai para um hospital com uma crise de ansiedade, acha que está tendo uma crise de taquicardia, e aí foi descobrir uma síndrome de pânico, aí o médico chega e fala, olha, fisiologicamente está tudo ok com você, o que você tem é estresse e ansiedade. Aí como, né? Então, os pacientes que chegam assim, eles perguntam muito pra gente, como que acontece? Como que uma ansiedade pode me deixar dessa forma? Eu senti que eu ia morrer, como que isso funciona? E deixa, né? Porque a nossa mente, ela é muito importante, ela comanda muito, né? Nosso corpo. Não, é verdade. Inclusive, eu quero até te fazer essa pergunta, você está falando assim, que a mente comanda o nosso corpo, né? A gente sabe que existem doenças psicossomáticas, né? Que a gente vai passando e às vezes a gente até tá tratando, mas aí dá uma dor de barriga constante, por exemplo. Eu não sei por que isso aconteceu. Aí você vai ao médico, faz todos os exames, não deu nada. Não, tá tudo normal com você, a flora intestinal tá tranquila, né? Mas aí você fala, era o estresse que eu passei, o nervoso que eu vivi, né? E o quanto é importante a gente hoje ter essa, acho que, noção de que a gente precisa de ajuda e, como eu falei, reconhecer. Você falou que hoje em dia as pessoas procuram mais terapia. Eu sei que procuram, porque muita gente que eu conheço, assim, a maioria das pessoas que eu conheço faz terapia, pelo menos uns 3 anos, né? E aí, ainda tem esse tabu de cuidar da saúde mental, é uma besteira muito grande, que eu sou forte, bola pra frente? Tem, ainda tem. Ainda tem. Tem muitas pessoas que já estão com a cabeça mais aberta, mas ainda tem. Muita gente que acha que é frescura, que não tem necessidade, entendeu? Ou então que seria falta de uma religião, falta de Deus na vida, né?
Então, tem muita gente que não acredita, né? Mas, infelizmente, mas ainda acontece. Eu falo, a gente vê, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos um alto índice de suicídio, né? E a gente, o especialista esteve aqui, ele falou que nem tudo tem a ver, né, com depressão e tudo mais. Mas me incomoda muito quando as pessoas, por exemplo, veem alguém passando por alguma dificuldade e dizem que é falta de Deus, por exemplo. Porque ninguém, acho que a pessoa que fala isso nunca passou por uma crise de ansiedade que você não consegue rezar, em que você está com um ataque, você está aguçado naquele dia, você fala assim, eu estou com uma crise de ansiedade, hoje o dia está difícil, minha ansiedade está me atacando e eu não consigo me defender. Talvez isso seja algo que a gente tenha que desmistificar mesmo, porque assim como uma pessoa ela tem uma pressão alta ou tem um diabetes, ela também pode ser que tenha uma desregulação hormonal no cérebro. Então, uma crise de ansiedade geralmente ocorre por conta da noradrenalina, que é um dos neurotransmissores que ativa a ansiedade e está muito desregulado. É como se você estivesse andando na rua e se você tem medo de um pitbull, você encontra um pitbull. Aí você assusta, então o que você vai fazer? Você vai caminhar do outro lado. E seu cérebro ali dentro, ele fica gritando fogo, fogo, socorro. Internamente, a mensagem que ele já passa é de alarme, entendeu? É como se o corpo de bombeiro do cérebro fosse acionado naquele momento. Mas por quê? Porque isso é fisiológico. Aí, neste caso, a pessoa, além de fazer uma psicoterapia, né, ter um psicólogo, ela também precisa de um psiquiatra para fazer um acompanhamento químico, para regular a medicação, ver que tipo de medicamento ele vai tomar. Jamais o paciente se automedicar, porque às vezes acontece também de chegar ele e falar assim, eu estou me medicando. Então, cada caso é de uma maneira, né? Cada corpo funciona de um jeito. Então, é preciso ter essa consciência que sim, tem solução, tem formas de viver num nível de bem-estar maior, em maior equilíbrio, além da terapia te proporcionar um entendimento para o que você está passando, você também vai ter uma consciência de quem você é, quem você foi, qual é a sua história, seu contexto familiar e as coisas que você quer continuar levando para a tua vida e algumas coisas que talvez sejam psicossomáticas e estejam ligadas mais a uma estrutura de origem de herança familiar, você resolver falar, não, isso aqui fica lá, fez parte da história, entendeu? Já sofreram por isso, não preciso continuar perpetuando, né? Às vezes, de tanto falar, a gente quer levar isso pro resto da vida. Aí passa pros filhos e vai indo, né, Carol? Com certeza. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais programa Sempre com Você. Vocês sabiam que hoje é um dia especial, né, gente? Além dessa segunda semana, começando com a nossa programação totalmente diferente, tem um monte de programas novos que a gente está começando a gravar. Hoje tem Imaculada Notícias aqui com a Paloma Ortega, às 5h30 da tarde. Então daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais disso também. Nelson Henrique vai estar aqui comigo. E você, claro, não sai daí, não muda de canal. Se quiser fazer pergunta, 3349-1015, 99347-0532. A gente já volta, tá bom? Voltamos com o nosso programa Sempre com Você. E daqui do meu lado está Nelson Henrique. Ele é o nosso coordenador de produção aqui. Está na correria, porque hoje tem novidade aqui na TV. Tem novidade, é verdade. Boa tarde, Antonielli. Obrigado. Boa tarde para você que está em casa. Realmente, olha, você que acompanha a TV Imaculada Conceição deve ter percebido que nós estávamos reprisando alguns programas. Quando a gente vira o ano, a gente dá uma pausa mesmo nas exibições inéditas, mas não é para ficar à toa, não. Não. É para trabalhar, aliás, sempre melhorando. É quando a gente não fica à toa mesmo, exatamente. Né? Então a gente para um pouquinho, né? Sim, a gente reprisa os melhores programas do ano anterior, mas pensando na inovação e na atualização da nossa grade de programação. E hoje, dia 4 de fevereiro, nós já iniciamos o ano com tudo. Hoje tem duas estreias aqui na programação da Imaculada Conceição, que é o programa com o nosso arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, onde ele vai aprofundar o conhecimento do catecismo da Igreja Católica. E logo após o Sempre com Você. Então é assim, termino Sempre com Você, tem a consagração à Nossa Senhora para você renovar o seu amor, a sua devoção. E logo em seguida entra a estreia do programa Eu Creio Senhor. Tem o catecismo na sua casa? Já pega o catecismo, pega um lápis, uma caneta, um marca-texto e vamos nos aprofundar junto com Dom Dimas. E às 5h30 da tarde nós teremos hoje a estreia do Imaculada Notícias, trazendo as informações do dia do Brasil e do mundo e aqui da capital do estado, também de Mato Grosso do Sul, levando até a sua casa.
E hoje à noite também o Viver com Fé e Saúde volta com os programas inéditos, sempre trazendo um tema bem bacana, bem interessante para a gente pensar e cuidar da nossa saúde. É aquilo que vocês estão falando hoje aqui, né? Começa por aqui. Então a gente precisa cuidar aqui, cuidar do coração e também do nosso corpo, para que a gente tenha uma vida boa e viva bem essa vida, não é? É verdade, e a gente sempre tentando fazer o melhor aqui. Inclusive, hoje tem estreia, mas essa semana a gente tem gravações de novos pilotos também, Exatamente. né? Tem programação vindo diferente. Tem programação nova, tem programa de adoração ao Santíssimo que nós vamos começar, depois a gente conta detalhes, É tá verdade. bom? Tem programa, lembra do programa Respostas que a gente tinha aqui, que você ligava, tirava suas dúvidas? Vamos voltar com o programa Respostas logo mais, então você fique ligado na nossa programação. Aproveito, convidando as pessoas para entrar no site, nós estamos atualizando, Ótimo. inclusive agora lá no fundo, eu estou atualizando a grade de programação. Olha que Então beleza. você vai poder ver toda a programação todos os dias no nosso site. Acessa lá www.miliciadaimaculada.org.br. Obrigado. Obrigada, eu, Nelson Henrique. Tamo junto na batalha aí. Tamo aí juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Sabe o que é legal a gente trabalhar aqui na TV? Uma emissora não é muito grande, justamente porque a gente começa a testar e fazer as experiências e juntos trabalharmos um novo programa. Todo mundo junto, a experiência é nova para todo mundo e a gente vibra junto quando a gente consegue também, tá? Por isso que a sua colaboração é tão importante. Você ajuda a manter a nossa obra de evangelização e a gente pega, né, a sua generosidade, triplica ela também no nosso trabalho e faz as coisas acontecerem. Se quiser se cadastrar, o telefone está aparecendo aqui na telinha pra gente. Muito bem, o tema de hoje também é para falar, né, sobre como viver melhor. Mas eu vou chamar agora um VT de como a gente vai viver melhor. Falar um pouquinho de estresse? Vamos lá então. Apesar de não ser considerado doença, o estresse pode favorecer o aparecimento de doenças psicofisiológicas e, por isso, precisa ser observado e controlado. O estresse também é fator de risco para os problemas do coração. Foi o que concluiu uma grande pesquisa feita em Campinas e São Paulo pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre as mais de 100 mil pessoas analisadas, 46,8% sofriam algum tipo de estresse e tiveram seus níveis de problemas cardiovasculares aumentados. Viu só, gente? Eu vou aproveitar então o gancho já desse nosso VT e perguntar aqui pra Carol. Carol, o estresse faz tudo isso com a gente? Faz. Carol, Por incrível mas que como a gente pareça. faz pra não ficar estressado? Entendeu? Por incrível que pareça, a gente não vai dando atenção para algumas coisas, né? A gente estava falando muito sobre essa questão da era tecnológica, né? Então, hoje em dia também é muito comum as pessoas só postarem fotos e momentos maravilhosos ali na rede social. E aí você acha que a pessoa está vivendo aquela maravilha e depois você vai conhecer ela, você descobre que não é nada daquilo. Isso mostra que a gente está camuflando muito também os nossos sentimentos, a nossa parte humana. Que a gente tem direito de sentir tristeza, de sentir raiva, que a gente às vezes tem dias que se sente impotente, se sente desanimado, desesperançoso, porque isso faz parte da nossa humanidade, né? E a gente precisa também se respeitar, acolher os nossos sentimentos, entendeu? E dar um tempo para sentir eles e também, ó, tchau, vai embora, entendeu? Muito obrigada pela utilidade que você me teve e deixar eles passarem. Porque se a gente camufla e a gente não aceita essa nossa humanidade, a gente não aceita sentir, a gente vai entupindo e aí eles vão criando uma força maior ainda. Então, se a gente não dá atenção para uma raiva e canaliza ela de uma forma positiva na nossa vida, a probabilidade dela virar uma explosão também é muito grande. Mas a gente precisa passar, né, pelo sofrimento. Sim, eu falava isso faz aqui, parte. né, e eu acho que é uma coisa que eu gosto sempre de falar muito. O sofrimento dói, faz a gente passar bons bocados, faz, maus, né, maus bocados, faz. Mas quando a gente consegue entender que a gente pode passar por ele, sem parar nele, ficar Sim. nele ali para sempre, é uma vitória muito grande. E isso a gente aprende muito E quando tem a gente duas aprende formas, a fazer terapia, né? e cuidar da nossa cabeça. Sim, você pode olhar para um estresse e falar, nossa, eu estou com um transtorno de estresse pós-traumático. Ou pode ser olhada aquela situação como um crescimento pós-traumático, de que aquele momento difícil que você passou na tua vida serviu para você despertar uma força, uma resiliência, algo que você nem sabia que tinha dentro de você, uma capacidade de superação mesmo, e novas maneiras que você vai ter de olhar, encarar a vida, entendeu? E sim, tirar algo bom de tudo que acontece, que seja desafiador, que seja difícil.
entendeu? Olhar isso de uma forma boa. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o sofrimento emocional, sofrimento emocional, mas também inteligência emocional, Carol. Que a gente não tem, eu não sei se existe uma forma da gente aprender isso sozinho. Eu sei que com a terapia a gente vai descobrindo nossas forças, nossas fraquezas, até no sofrimento. Eu passo por sofrimentos novos, né? É uma experiência nova. Sofrimentos antigos eu aprendi, pode ser que eu tenha aprendido que não dá para passar por ele, eu preciso aprender que não dá para passar por ele, né? E aí talvez isso vai gerando em nós uma inteligência emocional. Eu acho que isso faz parte de uma boa saúde mental, né? Sim, é importante a gente ter inteligência emocional e também uma inteligência social, né? Porque às vezes você está passando por uma dificuldade, aquilo te paralisa. Mas você tem filhos, tem trabalho, tem um monte de coisas para fazer, então você também tem que ter um gerenciamento desse estresse, um gerenciamento das suas emoções, para conseguir não prejudicar outras áreas da sua vida, para não afetar. E a terapia é essencial para isso, entendeu? Pelo menos para dar uma educação emocional sobre as nossas emoções. A gente conseguir lidar com essa parte humana nossa, entendeu? E tudo bem se eu sentir raiva, tudo bem se eu sentir tristeza, mas você não é responsável por isso. Então, eu posso lidar com isso de uma maneira que seja boa, entendeu? Não só nós adultos, mas as crianças também, né? Aprender a contar até 10, respirar fundo, entendeu? Dar uma pausa ali. Agora, eu acho que talvez seja até um desafio para os pais, porque a impressão que eu tenho é que essa nova geração que está vindo, a gente tem que ter mais cuidados. Até mesmo com relação a isso mesmo. Porque a gente tem aí muita informação, né? A gente tem aí crianças que sofrem com bullying. Aí o pessoal falava assim, na minha época não era assim, eu era chamada disso, disso, daquilo. Eu falei, gente, era outra época. Sim. Não vamos querer comparar. Pelo menos é o que eu falo, né? Não vamos querer comparar a nossa época, em que a gente sofria bullying, mas aquilo era resolvido de outras formas, né? Do que as crianças que nascem hoje e que já têm que lidar com muitos desafios, né? Os pais que trabalham fora e têm o compromisso de educar. Eu falo que hoje em dia os pais têm um compromisso muito difícil. A educação, acho que é um compromisso muito difícil, uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem essa nova geração, assim, não quero dizer fraqueza emocional, mas que a gente tem que zelar por mais cuidados mesmo, para que essas crianças possam ser adultos saudáveis. Hoje em dia está tudo muito diferente, né? Mas ao mesmo tempo existem muitos recursos muito positivos. Na própria psicologia positiva tem materiais que são muito ricos para serem trabalhados, para que a criança possa ter uma educação emocional positiva, para que ela possa descobrir qual é a força, qual é a virtude dela, para que ela consiga superar o desafio que vai surgir na vida dela, no caminho dela, ou o próprio adolescente, lidar com isso de uma outra maneira, a como encarar. Então, tem coisas que, por exemplo, na nossa geração, a gente não teve acesso. Porque quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, a gente não aprendeu certas coisas que hoje também as crianças têm aprendido. Então, sim, o mundo está com muita informação, tem tudo de muito, mas ainda tem muita coisa boa. Né? A gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que ter esse otimismo, né? Verdade. Que a esperança também é importante para ser sentida e também para a gente conseguir superar, né? Não olhar o problema como um problema ruim, olhar como um desafio, como uma fase de um videogame. Essa fase que eu estou passando, eu tenho que vencer esse desafio. Depois que venceu, vem outra fase, é um desafio maior. Né? Que a vida da gente é assim. Até chegar no chefão. Até chegar no chefão, entendeu? Não, é verdade. Porque quando para desafio, acaba a vida também, né? Então, enquanto a gente está vivendo, a gente sempre tem esse desafio. Eu acho que a partir do momento que a gente encara tudo dessa maneira, as coisas ficam um pouco mais simples, um pouco mais fáceis. E se sentir alguma coisa fisiológica, o que meu corpo está querendo me dizer? Né? Qual é o sinal que às vezes eu não estou percebendo, eu não estou tendo consciência, mas o que meu corpo está querendo me mostrar? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, quando eu tenho uma crise de pânico, o que eu não estou enxergando que o meu corpo está me mostrando? Porque o nosso corpo ele é muito sábio. Uma alergia mesmo que surge no corpo, ou alguma doença que seja de fundo emocional, o corpo ele fala, né? Ele fala às vezes o que a mente não consegue dizer. Então, às vezes, para mim é muito difícil falar sobre uma situação que foi delicada na minha vida, porque eu não consegui levar ela para o nível da consciência para ter uma elaboração.
mas o meu corpo sente. Por quê? Porque meu corpo é sábio. Então, uma forma também é a gente estar sempre atento e tentar fazer essa conexão do corpo mesmo e a mente, né? Não é nada separado, as coisas são conectadas. Você fala essa questão da terapia, a gente consegue pôr para fora, né? Aquilo que a gente está sentindo. E até algumas pessoas falam, não, mas a terapia, ela não tem resposta para me dar. Eu falei, minha resposta está na gente, né? Não tem jeito. Sim. Vocês estão ali, acho que para justamente ajudar a gente a descobrir, né, esse caminho. Agora, nessa questão, eu tô ali fazendo terapia, né, com você, e estou expondo tudo isso. Se eu não exponho, justamente é por isso que somatiza, é por isso que ele tem que sair por alguma parte do corpo? É porque, na realidade, você não só expõe, né? O terapeuta, ele tem técnicas e ferramentas para justamente ser um profissional e, lógico, ter um vínculo contigo, mas não ser seu amigo. Então, ele não vai sentar e tomar um tereré com você e passar a mão na tua cabeça. Ele vai estar de fora, olhando para você de uma maneira técnica e te mostrar aquilo que você não viu, entendeu? Como você fazer um caminho, né? Ele vai estar do seu lado te mostrando, olha, se você foi para a direita, é dessa maneira, se você for para a esquerda, é dessa maneira. Você vai escolher para onde você vai e o terapeuta vai estar do teu lado te acompanhando e te orientando nesse sentido. Olha, são essas possibilidades, mas a vida é sua, você vai escolher. Agora, uma coisa bacana que já tem estudos de exame de ressonância magnética que foram feitos da mudança cerebral que dá de uma pessoa que faz terapia. Então, só o fato dela fazer uma terapia básica, sem nenhuma técnica sofisticada, mas dela conseguir falar, isso já modifica o próprio cérebro. Então, é a ciência que coloca pra gente ali, né? É verdade. Eu vou pedir para você considerações finais, para você falar com quem está em casa, naquela câmera ali, falar assim para as pessoas, né, precisam se cuidar, procurar um profissional e a importância de nos mantermos saudáveis, né, como diz, corpo são, mente sã, né, tudo muito sadio. Sim, eu fiquei muito contente com uma postagem que eu vi do Papa falando que os psicólogos são anjos de Deus aqui na Terra. Então, eu achei isso muito importante, justamente porque a gente estuda muito na faculdade, depois também são muitas especializações, cursos e própria terapia que a gente faz para poder cuidar de vocês. Então, a gente tem esse cuidado e eu peço para que você se considere a pessoa mais importante da tua vida. Se coloque em primeiro lugar e a partir do momento que você pensar em amar o outro, o seu companheiro, seus filhos, seu familiar, você saiba primeiro amar a si mesmo, pensar em si. E para você se amar, você tem que se conhecer. A partir do momento que você conhece quais são suas forças, virtudes e também as partes que são mais frágeis suas, você ganha força. E aí você consegue se tornar autor da tua própria história. Mas para isso a gente tem que ter conhecimento. Enquanto a gente não tem conhecimento, a gente ainda fica preso. E muitas vezes, quando você tem conhecimento de você, da tua história, do teu contexto familiar, você vai tendo um despertar da consciência. Você vai trazendo aquilo que está ali inconsciente, embaixo do tapete, para a mente fora. E a partir desse momento, você pode sim modificar teu futuro, modificar teu presente, para que isso futuramente te torne uma pessoa que viva sempre bem, que busque olhar para os desafios como algo a crescer. Não como algo que vai te derrotar. Porque se esse desafio surgiu na tua vida, no teu caminhar, e não foi na tua, não foi na minha, é porque algo você tem para aprender com ele, entendeu? Carol, obrigada, viu? Agradeço com muito carinho sua participação aqui. Gostei, viu, de te receber Obrigada. de novo. Vamos pensar em outras pautas também para organizar sua agenda. Você voltar aqui. Antes que dá tudo certo. Vou chamar você agora para conferir comigo o nosso VT sobre direito. É isso mesmo, vamos olhar agora. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis, em cada caso concreto. Artigo 9º do Código de Defesa do Consumidor.
Olha só, gente, nesse quadro de direito, nós vamos conhecer um pouco da Constituição Federal, nós vamos falar sobre o direito do consumidor, como falamos hoje, vai ter direito do idoso, vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se tiver sugestões para nós também, né, que vocês queiram saber um pouco mais, é só ligar no 3349-1015, dar sua sugestão, mandar mensagem de texto pra gente. Tem o nosso e-mail, tvimaculada@miliciadaimaculada.org.br. Você pode falar com a gente aqui também da nossa produção. Deixa eu mandar um beijo grande antes de encerrarmos o nosso programa para Zélia, que tá todo dia ligadinha aqui no nosso programa. Aniversário da Zélia hoje. Zélia, ó, um beijo grande para você. Obrigada, viu, pela sua colaboração, pelo seu sim na nossa obra de evangelização, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, que seu dia seja maravilhoso. E antes de encerrarmos, vamos saber o que Madre Teresa de Calcutá tem para falar para nós nessa tarde de hoje. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Santa Madre Teresa de Calcutá. E completo dizendo que Padre Kolbe diz para nós, né? Só o amor constrói. Um beijo grande para você, para sua família. Amanhã nós estamos de volta aqui com o nosso programa. Padre Reginaldo Padilha vai estar com a gente aqui, falar um pouquinho do santuário, né? Ele é o novo reitor do santuário, como é que vai ser agora a caminhada lá e também testemunhos de fé, tá bom? Você é o nosso convidado especial, tá aqui com a gente às 1h45. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Beijo grande, tchau, tchau.